Semana Nacional da Saúde do Homem. Nossa entrevista de estúdio debate o tema. Projeto Educando para a Ciência recebe estudantes e professores na UFMG. Congresso Brasileiro de Neurovisão começa amanhã. E ainda nesta edição, dicas para cuidar da pele no inverno. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Professores e estudantes do ensino médio e fundamental participam até o fim desta semana do projeto Educando para a Ciência. O objetivo é tornar o fazer científico cada vez mais próximo do dia a dia. Estava pensando que já ia ter uma pergunta, já a gente ia procurar respostas para as perguntas, ia ter o laboratório já com os aparelhos e tudo, mas não, a gente divide em grupos, a gente que bola a pergunta, o que a gente quer responder, comprovar, a gente que pede os aparelhos. E a proposta é justamente essa. Aqui os estudantes é que são cientistas. Este grupo tenta comprovar o câncer em células vegetais. No experimento, as plantas são expostas à fumaça nociva do cigarro e a raios ultravioletas. A gente espera que ela desenvolva câncer. Aí a gente acha que ela vai queimar um pouco, igual a gente espera que ela murche, que ela surja um efeito. Tá sendo bom, todo mundo ajuda, todo mundo participa junto, é bom. Enquanto os jovens cientistas se aventuram nas pesquisas, os monitores ficam de olho. Mas aqui o trabalho não é o de esclarecer dúvidas. A gente não pode responder nenhum tipo de pergunta. Eu falo que os alunos eles fazem uma pergunta, a gente tem que devolver duas perguntas para tentar ir direcionando o trabalho. A gente faz uma pergunta para estimular eles raciocinar e eles tentar desenvolver, assim, tentar responder mesmo por meio de experimentos, tentar contornar para poder responder a pergunta mesmo. E depois de formular as perguntas, os estudantes começaram a colocar a mão na massa hoje. E eles têm até quinta-feira para comprovar ou não as suas hipóteses. Eles terão o tempo para desenvolver os seus projetos e responder as perguntas que eles se propuseram. A partir de sexta-feira, pela manhã, eles vão fazer uma apresentação no formato de pôster, no saguão da unidade, onde toda a comunidade terá a oportunidade de conhecer o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. E além de adquirir conhecimentos científicos, os alunos podem ter a oportunidade de fazer parte da equipe do ICB. Dos alunos participantes, a gente escolhe alguns que são considerados jovens talentos. Esses são convidados a continuar um estágio aqui na universidade, em diferentes laboratórios. E o objetivo é aumentar a chance desses alunos ingressarem numa universidade de qualidade e, posteriormente, muitos deles fazem a graduação, a pós-graduação no Brasil e também no exterior. A atividade termina nesta sexta, mas as inscrições já estão encerradas. Outras informações sobre o projeto você confere no site icb.ufmg.br. Cuidados com a pele durante o inverno. No Fica a Dica de hoje, você vai aprender a usar os hidratantes. Ele mantém a quantidade de água na pele por duas formas. Muitas vezes ele contém substâncias que vão ocluir a superfície da pele, inibindo a perda líquida, o que ocorre com as substâncias oleosas. E ele também pode conter algumas substâncias que a gente chama de higroscópicas, que penetram na pele e que se liga com a água e mantendo esta água ali na pele. Então, por exemplo, a ureia, o lactato de amônio. Então, é muito comum que os hidratantes eles conjuguem substâncias oleosas para fazer uma barreira e substâncias higroscópicas para melhorar a captação e a manutenção da água dentro da pele. Semana da Saúde do Homem. Ontem foi celebrado o Dia Nacional do Homem, mas as ações do Ministério da Saúde para a promoção do bem-estar masculino continuam. Infelizmente, o pensamento de que os homens precisam ser sempre fortes afeta a saúde, pois muitos deixam de procurar ajuda médica. Segundo dados do Ministério, a população masculina costuma viver 7 anos a menos do que as mulheres. Uma das principais causas é a falta de cuidados com a saúde. Na nossa entrevista da semana, vamos conversar com um mestrando em psicologia na UFMG e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Alberto Mesaque Martins.
Boa noite, Alberto. Boa noite, Lorena. Alberto, ainda há muito preconceito com relação à saúde do homem hoje em dia? Ainda existe muito preconceito. Embora a gente tenha passado por algumas mudanças na sociedade, né, e os homens vêm se modificando, ainda tem essa ideia que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de animais, por exemplo, que isso é coisa de mulher. Né? Então, o homem, ao contrário das mulheres, a gente tem que provar todo o tempo que a gente não é homossexual e que a gente não é uma mulher. Então, a gente se afasta de tudo aquilo que pode se aproximar das mulheres, inclusive cuidado com a saúde. E o que é o ser homem hoje em dia? Bom, ser homem hoje em dia, embora, né, com todas as mudanças que eu estou dizendo, ainda é ser forte, invulnerável, né? A gente vê isso nas músicas, nos desenhos, ser homem é não chorar, é esconder os seus sentimentos, né? É conseguir dar conta dos seus problemas individualmente, sem precisar da ajuda de um terceiro. Voltando para a questão da saúde, o que mais mata o homem hoje em dia? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque embora a gente acredite que falar de saúde do homem é falar de câncer de próstata, testículo, né, e da próstata e do pênis, os homens hoje morrem muito mais por que a gente chama de causas externas, que são as violências. Então, o homem ele assassina mais, quanto é mais vítimas de homicídios. Depois a gente tem os acidentes de trânsito. Então, tem pesquisas mostrando que os homens são mais atropelados, né, como pedestres, se envolvem mais em acidentes como condutores, sejam de veículos, como de motocicletas, por exemplo. Depois a gente tem os suicídios. Uma coisa interessante de dizer é que as mulheres tentam mais suicídio, mas de forma muito mais branda, né? Tomando medicamentos ou pulando de lugares um pouco menores. E os homens dão tiro, se esfaqueiam, se mutilam muito mais. Depois a gente tem as doenças do coração, muito em função de que ainda hoje os homens têm dificuldade de seguir uma dieta ou de praticar exercícios físicos, que não a musculação, exercícios aeróbicos. As doenças respiratórias ligadas ao tabaco, a ingestão de álcool vai incidir em doenças do aparelho digestivo e as neoplasias, inclusive o câncer de pele, próstata e pulmão. Agora, com relação ao tratamento, né? Muitos desses homens não procuram tratamento, já chegam em estágio terminal, né, de muitas doenças. Como funcionam os serviços de saúde com relação ao homem? Eles são priorizados? O que a gente vê é o seguinte, os homens eles não estão no serviço de prevenção da saúde, né, e promoção da saúde, que é aqueles que a gente iria antes de ficar doente ou para descobrir precocemente que eu tenho alguma enfermidade. Então, ele vai relegando, né, o tanto que ele pode, escondendo, procura um farmacêutico, um amigo, um vizinho, e vai aparecer no pronto-socorro já com a doença manifesta e reduzindo a possibilidade de cura. E o que a gente vê também é que, assim como os homens são machistas, nós, profissionais de saúde, também somos, independente se é homem ou mulher, ou independente da orientação sexual. Então, a gente ainda tem a ideia de que o sexo frágil é a mulher, a criança, né, e o idoso. E o homem é sempre visto também como mais forte, por isso ele não é priorizado. Então, se eu tenho uma mulher, uma criança, um idoso e um homem, eu vou priorizar os outros grupos e não vou priorizar esse homem. É muito comum nos hospitais a gente ter um serviço, uma ala de saúde da mulher, grupos de mães, grupos de mulheres mastectomizadas, mas é quase impossível a gente encontrar um serviço que tenha uma ação específica voltada para os homens. Na Fiocruz, a gente tem mapeado em Belo Horizonte as ações de saúde do homem aqui em BH. E a gente vê que se 60% dos centros de saúde fazem ações para as mulheres, apenas 15% faz para os homens. Então é um número bem reduzido. E o que pode ser feito para reverter esses dois lados? Tanto de incentivar o homem a procurar mais serviços de saúde e também dos próprios serviços de saúde atenderem melhor o homem. Isso a gente chama das duas grandes barreiras, né, que são as barreiras culturais ligadas aos homens, né? Então, essa cultura do machismo, é preciso a gente criar espaço para que os homens repensem o modo como exercita a masculinidade. E é legal que isso envolva também as mulheres, porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, quem criam esses homens, em grande parte, são as mulheres. Então, escolas, centros de saúde, as ONGs, levar esse tema e problematizar. E também as barreiras institucionais, que é os próprios profissionais de saúde se organizarem para o acolhimento qualificado desse homem. Então, é preciso incluir essa disciplina nos cursos de formação, tanto da universidade, quanto da educação permanente, né, depois que já sai do serviço da universidade, e construir serviços voltados para esse público, né? Não só para os outros, mas ter um serviço específico para eles. Você falou das causas que mais matam os homens. Gostaria que você comentasse um pouco da questão de drogas, álcool. O homem também abusa mais, né, do álcool. Embora no Brasil a gente já comece a igualar, principalmente o consumo de álcool e de cigarro, homens e mulheres. Mas ainda hoje a gente tem algumas bebidas que são bebidas de homens, né? Então o homem não pode beber um drink doce, por exemplo, que o grupo de amigos questiona. Ele tem que beber uma bebida forte
e com uma maior probabilidade de construir dependência química. Então, a gente vê os civis de saúde mental, os CAPs, principalmente CAPs AD, vão ser constituídos principalmente por homens. Agora, a gente vai encerrar a entrevista, só uma perguntinha. Datas, né, como foi ontem, ajudam a prevalecer, né, perpetuar esse machismo contra o homem? Não, pelo contrário. O Dia do Homem, e é legal você tocar nesse assunto, porque alguns grupos feministas questionam, nossa, mas a mulher é tão subjugada, agora tem o Dia do Homem, né? Será que é preciso? Mas a gente entende esse dia muito menos para homenagear os homens, mas para levar essa reflexão para os homens, para as mulheres, para toda a sociedade, sobre o que de fato é ser homem e como que a gente tem escolhido algumas formas de ser homem que prejudicam a nossa saúde e a saúde das mulheres. Então é um momento para repensar esses sentidos, esses significados. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui no Circuito UFMG. Eu que agradeço. O Ministério da Saúde possui uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. Para ter informações sobre o programa, basta ligar no Disque Saúde. O telefone é o 136. Na página da TV UFMG, no Facebook, você confere na íntegra o texto da política. O endereço é fb.com/tvufmg. Começa amanhã na UFMG o Congresso Brasileiro de Neurovisão. O evento é realizado pelo Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão e termina neste sábado. Jéssica Saliba traz as informações. 40% das pessoas que apresentam alguma dificuldade de aprendizado têm problemas neurovisuais. A neurovisão é um campo específico da neurociência e para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu converso agora com a professora doutora em neurociência, Carolina Alencar. Professora, no que consiste o campo da neurovisão? A neurovisão é um campo multidisciplinar que envolve profissionais diversos e que consiste no estudo da visão não só no olho, mas desde a entrada da informação luminosa até o processamento dessa informação pelo cérebro. Professora, muitas pessoas têm o olho fisicamente perfeito, mas ainda assim apresentam problemas de visão. Por que isso acontece? Isso acontece porque o olho é um órgão, assim como existem outros órgãos de outros sistemas, mas no sistema neurovisual existe o órgão olho, existem várias estruturas e existe o órgão cérebro. Então, embora o olho seja saudável, se tiver algum problema em alguma dessas estruturas, você pode ter problema visual. Professora, quais doenças estão relacionadas à neurovisão? A neurovisão, ela mostra alterações em diversas doenças. Tem muitas doenças que afetam o sistema nervoso, que a gente consegue ver alterações neurovisuais, como, por exemplo, a epilepsia, a esquizofrenia, a depressão. Em pacientes com esquizofrenia, por exemplo, a gente vê que eles, quando eles olham para uma cena visual, eles olham primeiro para estímulos grandes. É como se os estímulos grandes chamassem a atenção. Já nos pacientes com depressão, a gente vê uma diminuição na sensibilidade ao contraste. Então, eles veem o mundo já mais acinzentado, com menos cor. A gente pode falar que, então, literalmente, todas as pessoas enxergam o mundo de uma maneira diferente? Com certeza, porque embora o nosso olho seja bem parecido, né, na espécie humana, estruturalmente, o cérebro da gente é diferente de pessoa para pessoa. Então, a gente enxerga o mundo literalmente diferente, sim. Bom, uma das novidades do Congresso é o lançamento do prêmio Dora Ventura de Neurovisão. Quem é essa figura tão importante e quais foram as contribuições dela para a área? A Dora Ventura, ela é a precursora da neurovisão no Brasil, ela que começou aqui, ela é reconhecida mundialmente e ela é citada nos livros de neurociência, e sempre no capítulo de neurovisão tem a fotinha dela, a história dela. Então, ela é uma pessoa que ela não viu a história, ela não leu sobre, ela construiu a neurovisão. Eu tive o prazer de estudar com ela no doutorado na USP, mas ela é para a gente uma enciclopédia. Ok, Caroline, muito obrigada pelas suas informações. Jéssica Saliba, para o Circuito UFMG. Ainda dá tempo de se inscrever. O congresso vai ser realizado na Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha. Outras informações pelo site neurovisão.com. O Circuito UFMG fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.